Meu nome é Lorraine Mercer, tenho 40 anos e sou tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos. No Dia das Mães, eu estava sentada à mesa da minha mãe. As lilazes que eu tinha levado por 5 horas ainda estavam enroladas no papel quando ela olhou bem nos meus olhos e disse: "Eu queria nunca ter tido você como filha." Eu me levantei, ajeitei o guardanapo e respondi: "Então finja que nunca teve uma." Saí de casa, entrei na SUV e fui embora. 10 minutos depois, meu celular vibrou no porta-copos. Era uma mensagem dela: "Traga meu carro de volta ou vou chamar a polícia." Li 2 vezes, sorri pela primeira vez naquele dia e respondi apenas: "Pode chamar." 45 minutos depois, 3 viaturas pararam em frente à casa dela, com as luzes refletindo pela varanda onde minha família estava reunida. Um sargento da patrulha, equipado com um leitor de placas, estava prestes a fazer à minha mãe uma pergunta que ela tinha passado 12 anos tentando evitar. O que ninguém ali entendia ainda era que aquelas 3 viaturas eram apenas o começo. Uma simples ligação da minha mãe colocaria a nossa família em um caminho sem volta. E, antes do fim daquele verão, a vida de todos nós seria completamente diferente. Vou explicar primeiro o que faço da vida, porque isso é importante. Sou oficial de logística e passei 18 anos usando uniforme. Já fui enviada para 4 missões e meu trabalho pode ser resumido em uma frase: garantir comida, combustível e munição para que outras pessoas possam continuar cumprindo sua missão. Uma brigada consegue funcionar porque alguém como eu fez as contas semanas antes. Ninguém faz música sobre esse trabalho. Quando tudo dá certo, ninguém percebe. Quando alguma coisa dá errado, todo mundo sabe antes do jantar. Eu era boa no que fazia. Cheguei ao posto de tenente-coronel aos 38 anos, praticamente no ritmo mais rápido permitido pelo Exército. Os soldados que trabalhavam comigo conheciam 2 regras: a Coronel Mercer cumpre o que promete e nunca aparece sem um plano. Essa era minha vida em Fort Campbell, no Kentucky. Mas eu também tinha outra vida, aquela que ficava 5 horas ao norte, pela estrada, até Dayton, Ohio. E dentro da minha família, nenhuma dessas regras parecia existir. Ali, eu não era coronel. Nem me tratavam realmente como filha. Eu era apenas a pessoa confiável que chamavam quando o aquecedor quebrava, quando surgia algum problema no tribunal ou quando o cartão era recusado na farmácia. Levei quase 20 anos para perceber o padrão. E vou admitir uma coisa: demorei porque eu gostava de ser necessária. No Exército, dependerem de mim fazia parte do meu trabalho. Sem perceber, levei esse hábito para casa e comecei a chamar isso de amor. Mas toda linha de suprimentos tem um limite. Basta colocar peso demais sobre ela por tempo suficiente para alguma coisa quebrar. A minha também tinha um limite. Só que, naquela época, eu ainda não sabia qual seria a data. O segundo domingo de maio. Uma mesa preparada para 6 pessoas. E um assado esfriando entre minha mãe e eu. Tudo começou como muitas histórias de família começam, com um funeral. Meu pai morreu em 2009, quando eu tinha 23 anos e era primeiro-tenente, servindo a quase metade do país de distância. Ele era um homem bom, daqueles que consertavam o carro dos outros e quase nunca cobravam o suficiente. Quando se foi, deixou minha mãe devastada, uma hipoteca atrasada há 2 meses e uma pilha de contas médicas escondida numa gaveta da cozinha. Meu irmão Wade tinha 27 anos e morava a apenas 40 minutos da minha mãe. Quando as contas começaram a vencer, ele repetiu algo que continuaria dizendo pelos próximos 17 anos: "Estou entre empregos agora. Assim que as coisas melhorarem, eu ajudo." Só que as coisas nunca melhoraram. Então fiz o que uma oficial de logística faria quando percebe que uma operação está prestes a desmoronar: criei uma linha de abastecimento. Autorizei um valor fixo a sair de cada salário e ir direto para a conta da minha mãe antes mesmo que o dinheiro passasse pelas minhas mãos. Enquanto isso, eu comia macarrão instantâneo no alojamento dos oficiais e repetia para mim mesma que aquilo era só temporário. Mas existe um detalhe que quero que você guarde, porque passei anos pensando nele. Durante todo esse tempo, minha mãe nunca perguntou como eu estava conseguindo viver. Nunca perguntou o que eu estava deixando de lado, se eu tinha alguém, uma casa ou uma vida esperando por mim do outro lado daquela distância. As ligações sempre seguiam na mesma direção. Quanto você consegue mandar este mês? Lorraine, o aquecedor quebrou. Lorraine, seu irmão está passando por uma dificuldade.
Eu dizia a mim mesma que estava mantendo nossa família unida. E acreditava nisso, como a gente acredita em qualquer coisa que repete para si mesma no escuro. Mas a verdade era bem mais simples e dolorosa. Levei 17 anos para conseguir admitir, eu não estava mantendo minha família unida. Eu estava ensinando a todos exatamente para que servia a minha presença na vida deles. Em 2013, o proprietário vendeu a casa onde minha mãe morava de aluguel, e ela me ligou chorando à meia-noite, dizendo que acabaria em algum apartamento com o cheiro da comida de outras pessoas. Eu tinha 28 anos, já era capitã e tinha acabado de voltar do Afeganistão. Durante 6 anos, eu havia economizado de um jeito que só quem passa longos períodos em missão consegue entender. Não havia muito para gastar quando você está trabalhando em um escritório improvisado de madeira em Kandahar. Então, na primavera de 2014, comprei uma casa de 3 quartos numa rua tranquila de Beaver Creek, nos arredores de Dayton. Tinha uma varanda com balanço e um pé de lilás perto da cerca. A hipoteca era de $1.150 por mês, além dos impostos. Tudo era pago por mim, de Kentucky, enquanto eu provavelmente dormiria naquela casa apenas 6 noites por ano. A escritura estava no nome de Anne-Lorraine Mercer. As chaves, porém, foram entregues à minha mãe. No dia da mudança, fiquei parada naquela cozinha vazia, ainda tentando entender o tamanho do rombo que aquilo tinha causado nas minhas economias. Minha mãe olhou ao redor, levou a mão à boca e disse devagar, finalmente, uma casa só minha. Não disse obrigada. Não falou que me pagaria de volta. Apenas repetiu, uma casa só minha. Eu cheguei a abrir a boca, mas desisti de falar. E aquele silêncio acabou sendo a compra mais cara que já fiz na vida. Porque naquele instante nasceu uma história dentro daquela cozinha. E histórias crescem mais rápido que lilazes. Em menos de um ano, os vizinhos já chamavam o lugar de a casa da Judite. As mulheres da igreja dela faziam orações e pediam bênçãos para o lar de Judite. Wade dizia aos amigos que nossa mãe era dona daquela casa, livre de qualquer dívida. Só 3 pessoas no mundo sabiam quem realmente aparecia na escritura registrada no cartório do condado. E 2 dessas pessoas fizeram de tudo para fingir que tinham esquecido. Mas, naquele mês de maio, a rua inteira descobriria a verdade em uma única noite. Muita gente pergunta como uma mulher de 40 anos, ainda por cima coronel, consegue passar 2 décadas sendo explorada pela própria família. A resposta é simples, acontece com um pedido razoável de cada vez. Ninguém chega pedindo 17 anos da sua vida. Primeiro, pedem um teto. Depois do granizo, o conserto do telhado custou $14.300. E minha mãe não podia simplesmente continuar morando debaixo de uma lona. Depois vieram os dentes, implantes para ela porque, segundo ela, uma mulher não deveria ter vergonha de sorrir na própria igreja. Também houve o dinheiro da fiança de Wade. Uma única vez, claro, porque é exatamente assim que todo mundo diz quando pede a primeira vez. Depois vieram os gastos mensais de gasolina para ele, algo que, depois de alguns anos, ninguém mais fingia que seria devolvido. E sempre que eu pagava, minha mãe repetia a mesma frase, com uma voz carinhosa, mas definitiva, é para isso que serve a família. Ela dizia aquilo como quem diz uma oração. Mas havia uma pessoa naquela casa que nunca me tratou como se eu fosse apenas uma conta bancária. Minha sobrinha Emma, filha de Wade, era a única Mercer que fazia questão de agradecer. Quando mandei um notebook para ela no último ano do ensino médio, Emma me escreveu 2 páginas à mão contando o que sonhava estudar no futuro. Guardei aquela carta como outras mulheres guardam cartas de amor. Mas existe uma coisa que nunca contei a ninguém. Durante 12 anos, eu nunca passei uma noite de Natal naquela casa que eu estava pagando. Nunca existiu um quarto para mim ali. Quando eu visitava, dormia no sofá, embaixo de um quadro de uma fazenda que ninguém da nossa família jamais teve, e voltava para Kentucky antes mesmo que as sobras da ceia acabassem. Eu pagava por todos os cômodos daquela casa. Só não tinha um para mim. Em 2023, finalmente comprei alguma coisa para mim, uma SUV nova, azul escura, com bancos de couro. Quitei o financiamento rapidamente, como faço com praticamente tudo. Dívida no meu nome nunca foi algo que eu tratasse com leveza, e logo vocês vão entender o motivo. Na primavera de 2025, o exército me enviou para a Polônia em uma missão de 10 meses. Tomei uma decisão que, na época, parecia apenas prática.
Deixei minha SUV na garagem da casa em Beaver Creek para que ela não ficasse parada durante meses em um estacionamento de armazenamento em Fort Campbell. Pedi que alguém ligasse o carro uma vez por semana. Quando voltei para casa, em fevereiro, encontrei meu carro com 9.000 milhas a mais, um desgaste estranho no banco do motorista, cheiro de cigarro que nunca existira antes e até um novo apelido, o carro da mamãe. Minha mãe comentou isso com a vizinha do outro lado da cerca com a maior naturalidade, como se estivesse falando sobre o clima. A Lorraine está aqui. Ela emprestou meu carro. Quero deixar bem claro o que fiz depois, porque eu não era ingênua. E preciso que você entenda isso. Eu não gritei. Não fiz escândalo. Eu simplesmente comecei a juntar documentos. A escritura continuava guardada no meu cofre em Fort Campbell, exatamente onde sempre esteve. O documento do carro estava no meu nome. O seguro também. Meu endereço registrado era o de Kentucky. Fiz uma segunda cópia da chave. Quando meu período de licença terminou, fui pessoalmente dirigindo a SUV de volta para Kentucky. Pela reação da minha família, parecia que eu tinha roubado o carro da igreja. Wade me chamou de mesquinha. Minha mãe ficou 11 dias sem falar comigo. Sinceramente, foram 11 dias de paz. No exército, chamamos isso de manter a propriedade sob controle. Na rua da minha mãe, a história virou outra. Olha o que a Lorraine fez com a própria mãe. Tudo bem. O carro era apenas um incômodo, e eu conseguia lidar com incômodos. O que descobri 5 semanas antes do Dia das Mães, porém, era algo completamente diferente. Militares que possuem autorização de segurança passam por um processo chamado monitoramento contínuo. É uma verificação silenciosa que acompanha seus registros durante o ano inteiro, incluindo processos, prisões e, principalmente, dívidas. Problemas financeiros estão entre os principais motivos para alguém perder uma autorização de segurança, porque pessoas mal intencionadas sabem que dificuldades financeiras podem ser usadas para pressionar alguém. Na última terça-feira de março, recebi um e-mail com um assunto que fez meu café parecer gelar na hora. Uma dívida em atraso havia sido registrada usando meu número de seguro social. Era um cartão de crédito que eu nunca tinha solicitado. A conta tinha 8 meses, estava no limite de $12.400 e já tinha sido enviada para cobrança. Os documentos indicavam que as faturas tinham sido enviadas para a casa em Beaver Creek, Ohio. Eu não entrei em pânico. Fiz o que sempre faço quando surge um problema, agi. Durante meu intervalo para o almoço, liguei para a administradora do cartão, bloqueei a conta, abri uma contestação e pedi o histórico completo das compras. O setor de fraude foi educado, mas pouco podia fazer naquele momento. Disseram que, para contestar uma dívida daquele tamanho quando havia um possível responsável identificado, eu precisaria apresentar um boletim de ocorrência e uma declaração assinada de roubo de identidade. Quando o histórico chegou, eu estava dentro do carro, estacionada em frente ao quartel, e comecei a ler cada transação uma por uma, como quem analisa uma lista de baixas. Uma loja de eletrônicos em Dayton. Uma rede de autopeças, várias vezes. Uma churrascaria. E 4 cobranças diferentes em um cassino do outro lado da fronteira, em Indiana. A primeira compra, feita no mesmo dia em que o cartão começou a ser usado, 8 meses antes, tinha sido um conjunto de pneus para caminhão. Naquela época, eu estava na Polônia, a 7 fusos horários de distância. Fiquei muito tempo olhando para aquela página, com o polegar parado sobre o papel. Eu sabia exatamente em qual caminhão aqueles pneus estavam. Naquele sábado, fui para Dayton levando uma pasta de documentos, porque eu sempre prefiro chegar preparada quando uma situação pode virar um confronto. Sentei meu irmão à mesa da cozinha, na casa que legalmente era minha, e coloquei o histórico das compras diante dele. Então observei Wade passar por todas as reações que eu já conhecia. Primeiro, fingiu não entender. Depois veio a indignação. Em seguida, aquele ar de vítima ofendida. Até chegar ao ponto em que ele sempre acabava, agir como se tivesse direito àquilo. Eu ia pagar tudo antes que você descobrisse, ele disse. No fim das contas, esse dinheiro é praticamente da família. E você nem estava no país. Minha mãe não fez uma única pergunta a ele. Em vez disso, virou-se contra mim. E então fez algo que eu jamais imaginei ver. Ela se ajoelhou no piso da cozinha.
Aos 67 anos, segurou minha manga com força e olhou para mim. Você realmente colocaria seu próprio irmão na cadeia? Seu próprio sangue? Lorraine, pelo amor de Deus, estou de joelhos. Estou te implorando. Você pode me julgar pelo que fiz depois, mas preciso contar os dois lados. Naquele dia, eu não chamei a polícia. Mas também não aceitei mais uma promessa vazia. Peguei uma folha e escrevi um acordo simples, sem linguagem complicada. Wade reconheceria que tinha usado o cartão, assumiria a dívida de $12.400 e teria 30 dias para fazer o primeiro pagamento e apresentar um plano para quitar o restante. Se ele cumprisse, eu diria ao banco que não conseguiria identificar quem havia feito as compras. Ele assinou usando minha caneta, com um sorriso debochado, como um adolescente assinando uma advertência na escola. Minha mãe ficou atrás dele, com a mão apoiada no ombro do filho, como se os dois estivessem posando para uma fotografia de família. O prazo terminava na segunda-feira, 4 de maio. O dia chegou e passou. Nenhum pagamento. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nada vindo de Ohio. Mesmo assim, no segundo domingo de maio, levantei antes do amanhecer e peguei a estrada por 5 horas rumo ao norte para passar o Dia das Mães com minha família. Se existe uma última parcela de esperança que alguém pode pagar, aquela foi a minha. Saí de Fort Campbell antes das 4 da manhã. Se eu pegasse a estrada nesse horário, conseguiria chegar a Dayton perto do almoço e ainda teria tempo de parar para comprar flores. Escolhi lilazes. Minha mãe cultivava lilazes na antiga casa quando eu era criança, numa época em que meu pai ainda estava vivo e nossas preocupações com o dinheiro pareciam pequenas. Todos os anos eu comprava aquelas flores e, todos os anos, via minha mãe colocá-las em algum canto onde quase ninguém pudesse notar. No banco traseiro, levei um álbum de fotos que passei 2 noites montando. Eram 40 anos de memórias da família Mercer, terminando com uma foto da minha mãe sentada no balanço da varanda que eu mesma tinha pago para reformar. Quando cheguei, Wade já estava na varanda, com uma cerveja na mão às 11h30 da manhã. Ele olhou para minha SUV com a mesma expressão de alguém encarando um ex-namorado ou uma ex-namorada que preferia não encontrar. O carro da tia Carol estava na entrada. Pela janela, consegui vê-la na cozinha, mexendo alguma coisa e evitando olhar para fora. Emma veio me encontrar na calçada e me abraçou com tanta força que quase me tirou o ar. Depois, sussurrou, ainda bem que você veio, tia Rainey. Lá dentro, minha mãe parecia estar comandando uma cerimônia. Ela abriu primeiro o presente de Wade, um porta-retrato com a etiqueta da farmácia ainda colada atrás. Mesmo assim, apertou o presente contra o peito como se fosse algo precioso. Meus lilazes ficaram no balcão perto da pia, ainda embrulhados no papel. Tudo bem. Eu não tinha viajado 5 horas por causa de flores. Eu tinha ido até lá com uma única frase na cabeça, ensaiada várias vezes, até ficar simples e direta. Só queria fazer uma pergunta ao meu irmão depois da sobremesa. Sem discussão, sem plateia, apenas uma resposta sincera que ele já me devia havia 36 dias. Esse era todo o meu plano. Eu nem cheguei à sobremesa. Conseguimos terminar o presunto e as batatas gratinadas graças, principalmente, aos comentários da tia Carol sobre o tempo. Quando os pratos começaram a ficar vazios, olhei para Wade do outro lado da mesa e fiz a pergunta em voz baixa, sem alterar o tom. Seu prazo terminou na segunda-feira passada. Wade, como estamos? Só isso. Sem gritar. Sem mostrar documentos. Sem transformar aquilo em um espetáculo. O garfo de Wade parou no ar. Emma ficou imóvel ao meu lado. E minha mãe se levantou de repente, como se eu tivesse virado a mesa inteira. Você não vai fazer isso hoje, ela disse. Na minha mesa, no meu dia. Eu respondi, mãe, é só uma pergunta, não uma acusação. Mas aquilo foi como jogar gasolina no fogo. Ela me chamou de ingrata e disse que eu tinha passado a vida inteira contabilizando tudo que fazia pela família, como se mantivesse uma planilha de banco ou cobrasse uma dívida. Então ela procurou a palavra mais cruel que encontrou. Disse que Wade tinha problemas que eu não conseguia entender porque o exército tinha me deixado fria, e que uma filha de verdade deveria ajudar a família a se levantar, não expor os erros de todo mundo para ficar contando os pecados. Fiquei sentada com as 2 mãos apoiadas na mesa, uma de cada lado do prato.
E vi o rosto da minha mãe mudar de um jeito que eu nunca tinha visto. Era como se uma última porta tivesse acabado de se abrir. Ela me encarou do outro lado da mesa, agora com os lilazes finalmente colocados ali, e disse: "Eu queria nunca ter tido você como filha." O relógio acima do buffet marcou mais 2 segundos. Tia Carol ficou olhando para as batatas. Wade encarou o teto, batendo o polegar na garrafa de cerveja, como alguém observando uma tempestade que nunca chegaria até ele. Eu me levantei. Alinhei o guardanapo com a borda da mesa, deixando cada canto perfeitamente reto. Era o mesmo gesto que eu repetira a vida inteira, tentando colocar ordem em tudo ao meu redor. Então olhei para minha mãe e disse: "Então finja que nunca teve uma filha." Peguei minhas chaves. Minhas chaves. E saí da casa no feriado que minha mãe mais gostava. Consegui dirigir por cerca de 10 minutos pela Route 35 antes que meu celular acendesse no porta-copos. Parei no estacionamento de uma lanchonete para ler a mensagem. Eu não mando mensagem enquanto dirijo, e certamente não estava disposta a morrer no trânsito por causa daquela família. A mensagem estava toda em letras maiúsculas, escrita pela minha mãe: "Traga meu carro de volta ou vou chamar a polícia." Fiquei sentada no banco do motorista, dentro de um veículo que eu tinha comprado com o dinheiro que economizei durante minhas missões. Então abri o porta-luvas. Lá estavam o documento e o cartão do seguro, guardados juntos em um pequeno estojo. Ambos traziam o nome Lorraine Mercer e um endereço em Kentucky. Alguma coisa dentro de mim ficou completamente silenciosa. Era aquela sensação estranhamente calma que aparece antes de uma operação começar. Peguei o celular e respondi apenas: "Pode chamar." Depois fiz o que sempre faço quando preciso resolver um problema. Liguei para o atendimento de emergência da minha seguradora e confirmei quem aparecia oficialmente como titular da apólice. Queria apenas registrar o horário da ligação. Pedi um café e nem toquei nele. 19 minutos depois, meu celular tocou. Era Emma. Ela estava ofegante e falando quase em um sussurro, escondida no corredor. "Tia Rainey, ela realmente fez isso. Chamou a polícia e disse que você roubou o carro. O pai está na varanda gritando com a rua inteira e está bebendo desde a tarde. Você pode voltar, por favor?" Olhei para o estojo com os documentos no banco do passageiro, justamente no lugar onde meus lilazes deveriam estar. "Estou indo", respondi. "Mas entenda uma coisa, querida. Não estou voltando para pedir desculpas. Se a dona registrada do veículo foi acusada de roubo, acho justo que ela esteja presente quando a polícia chegar. Pode chamar de cortesia profissional. Se você já foi a pessoa que sua família tratava como uma conta bancária que respira, sabe exatamente como aquela viagem de volta deve ter sido. Porque o que aqueles policiais encontraram na varanda da minha mãe é justamente a parte dessa história que minha família ainda se recusa a admitir em voz alta. Mas vamos voltar àquela casa, onde 3 viaturas estavam prestes a mudar tudo. Quando entrei novamente na rua, a primeira viatura já estava parada na calçada. As luzes do teto iluminavam a varanda, onde minha mãe permanecia de braços cruzados, como se estivesse esperando um motorista. As cortinas das casas vizinhas estavam entreabertas naquele ângulo discreto de quem queria assistir sem parecer curioso. Estacionei do outro lado da rua, dentro da lei e sem fazer escândalo. Baixei o vidro justamente quando ouvi o sargento Whittaker, identificado pelo nome no uniforme, falando pelo rádio. Ele já tinha consultado a placa da SUV antes mesmo de bater na porta da minha mãe. É isso que quase ninguém entende quando alguém denuncia um carro como roubado. A primeira coisa que o policial faz é consultar o sistema para descobrir quem é o proprietário registrado. "Senhora", Whittaker disse à minha mãe, com uma calma impressionante, "este veículo está registrado no nome de Lorraine Mercer." "A senhora Lorraine Mercer?" "É minha filha", minha mãe respondeu. "Esse é o carro da família." Ela pegou. "Seu nome aparece na documentação do veículo, senhora?" Nunca vou esquecer o que ela fez naquele momento. Minha mãe apontou para a rua inteira, para a casa, para a SUV azul parada do outro lado e disse: "Tudo aqui é da família. A gente não fica dividindo as coisas por causa de papel." Eu quase consegui ouvir aquela frase ecoando na minha cabeça. Era praticamente a constituição da nossa família. Foi então que Wade saiu pela porta da varanda com outra cerveja na mão e um mês inteiro de reclamações acumuladas.
Apontando o dedo, começou a dizer ao sargento que aquilo era perseguição, que eu me achava melhor do que todo mundo e que até Deus sabia como aquela situação era injusta. Whittaker levou o rádio à boca e pediu outra unidade. Usou aquele tom neutro que qualquer pessoa experiente reconhece, o momento em que uma simples discussão começa a virar procedimento oficial. Eu saí do carro, atravessei a rua e entreguei a ele meu documento militar, o registro da SUV e meu celular, já aberto em uma foto da escritura guardada no meu cofre em Fort Campbell. Whittaker conferiu cada documento. Depois olhou para minha mãe. Em seguida, voltou a olhar para mim. Coronel, disse ele, poderia vir até a minha viatura? Isso não vai demorar. A segunda equipe começou a verificar os nomes de todos que estavam na varanda. Era procedimento, principalmente depois que a situação havia ficado tão tensa. E foi assim que o Dia das Mães terminou, com meu irmão algemado. Mas dizer que fui eu quem colocou Wade naquela situação seria dar crédito demais a mim mesma. A verdade apareceu logo depois. Em março, Wade havia sido parado por dirigir embriagado. Em abril, ele faltou à audiência no tribunal. Como consequência, havia um mandado de prisão ativo contra ele no sistema, esperando para ser encontrado. E o mais absurdo? Ninguém da minha família tinha me contado. A terceira viatura chegou para ajudar, e a rua ganhou um espetáculo maior do que qualquer show de fogos. Wade Mercer, 44 anos, descia os degraus da varanda da própria mãe reclamando sem parar, com a camisa para fora da calça, enquanto um policial informava os detalhes do mandado. Mas existe um momento dessa cena que eu quero que você guarde. Minha mãe não gritou com os policiais. Ela gritou comigo. Faça alguma coisa. Ela estendeu as mãos, a voz tremendo. Você é coronel. Você sabe como essas coisas funcionam. Faça alguma coisa, Lorraine. Mesmo naquele momento, com o filho dela algemado na própria calçada por causa de uma ligação que ela mesma tinha feito, eu percebi que, para minha mãe, eu não era filha. Eu era um recurso. E ela estava exigindo mais uma retirada. O sargento Whittaker deu a ela uma advertência formal por denúncia falsa e explicou, com toda a paciência, que o carro era meu e sempre tinha sido. Também deixou claro que, se ela fizesse outra denúncia inventada, a situação não terminaria apenas em uma advertência. Depois, ele me acompanhou até a SUV e baixou a voz. Coronel, existe mais alguma coisa que precisamos saber esta noite? Olhei para a varanda. Minha mãe estava encolhida sob a luz amarelada da área externa. Atrás do vidro da porta, Emma observava tudo com um rosto pálido. A verdade sobre os $12.400 estava na ponta da minha língua. Hoje, não, respondi. Naquela noite, fui para um motel na Colonel Glenn Highway. A voz da minha mãe ainda ecoava na minha cabeça, mas outra parte de mim já estava trabalhando. Era aquela parte silenciosa que começa a organizar documentos antes mesmo de decidir o que fazer com eles. É isso que uma oficial de logística faz quando tudo sai do controle, começa a fazer um inventário. Sentei de pernas cruzadas na cama do motel, sobre uma colcha com uma cor que lembrava mostarda velha. Abri o notebook, entrei no meu banco e comecei a puxar todos os extratos. Não era vingança. Eu precisava enxergar aquela situação com clareza. Durante 17 anos, eu tinha administrado minha família quase como administrava uma operação. Só que, naquela noite, comecei a perceber que talvez tivesse levado flores para uma situação que já estava pronta para explodir. Comecei pela hipoteca, paga automaticamente desde 2014 até aquele momento. Depois vieram as contas de luz, água e outros serviços. O plano de celular com 4 linhas, embora eu usasse apenas uma. Transferências com descrições como telhado, dente e um problema no tribunal. Tudo aparecia ali, mês após mês. Perto da meia-noite, Emma me mandou uma mensagem. Vovó está no telefone contando para todo mundo que você chamou a polícia para prender o papai. A tia Carol está aqui. Ninguém quer saber o que realmente aconteceu. Eu estava lá, tia Rainey. Se alguém perguntar, eu vou contar a verdade. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Emma tinha apenas 19 anos e, naquele momento, era a única pessoa naquela casa que parecia acreditar que a verdade ainda valia a pena ser defendida. Respondi: você não precisa escolher um lado, querida. Isso não é responsabilidade sua.
Apareceram os 3 pontinhos. Então ela respondeu: mas você nunca teve ninguém do seu lado. Agora tem. Coloquei o celular virado para baixo. Eu era coronel. Não iria desabar em um quarto de motel por causa de uma mensagem. Voltei aos extratos. Mês após mês. Ano após ano. Tudo saindo da minha conta e seguindo na mesma direção. Parecia sangue escorrendo de uma ferida que nunca era fechada porque ninguém queria admitir quem segurava a faca. Depois das 2 da manhã, parei de rolar a tela. Peguei o bloco de anotações que estava ao lado do telefone. No exército, depois de tempo suficiente enfrentando problemas, você para de contar a história e começa a calcular o custo. Quando o sol nasceu, eu já tinha um número. Logo cedo, fui até uma farmácia e comprei um pacote de fichas de anotações. Alguns números mereciam mais do que um pedaço de papel de motel. De volta ao quarto, espalhei tudo pela cama, cópias de documentos, extratos bancários, comprovantes de correspondência registrada que eu tinha guardado por hábito e todos os pagamentos que conseguia encontrar. Somei tudo 2 vezes. A hipoteca desde 2014. Impostos e seguro. Os $14.300 do telhado. Os implantes dentários. A fiança. O dinheiro da gasolina. O conserto do aquecedor. E centenas de pequenas transferências que nem sequer tinham uma descrição. Pela primeira vez, eu não estava olhando para aquilo como ajuda à minha família. Eu estava olhando para aquilo como uma conta. Peguei um lápis e escrevi um único número em uma das fichas. E vou contar qual foi, porque sem ele essa história não faz sentido. $217.000. Mais ou menos, contando toda a ajuda que eu nem sequer registrei. 17 anos dela. E os $12.400 do cartão fraudulento nem entravam nessa soma. Aquilo pertencia a outra coluna, a coluna das coisas que foram tiradas de mim, não das coisas que eu entreguei. E o fato de minha família ter conseguido ocupar as 2 colunas dizia mais do que qualquer diagnóstico poderia dizer. Sentei no chão, encostada na cama, segurando aquela ficha e esperando sentir alguma coisa. Talvez justiça. Talvez alívio. Ou simplesmente a satisfação de finalmente colocar tudo na ponta do lápis. Mas não senti nada disso. Em vez disso, uma pergunta surgiu daquele número e ficou diante de mim. E não era sobre eles. Era sobre mim. O que exatamente eu estava comprando durante todos aqueles anos? $217.000 não compram apenas um telhado, um tratamento dentário ou um aquecedor. Em algum momento, percebi que aquele dinheiro tinha sido o preço de um lugar à mesa, quando você passa a vida acreditando que não nasceu com direito a ter um. Eu ainda não tinha essa resposta naquela manhã. Guardei a ficha na carteira, logo atrás do meu documento militar. Era ali que eu costumava guardar as coisas que talvez um dia precisasse explicar. Então olhei para o relógio. Era segunda-feira. 6 semanas antes, o banco tinha me pedido uma assinatura. Naquele dia, eles finalmente receberiam. A delegacia de Beaver Creek cheirava a café queimado e toner de impressora. E digo isso como um elogio. Era o cheiro de documentos sendo preenchidos, fatos sendo registrados e coisas deixando de ser apenas palavras. Naquela segunda-feira de manhã, sentei diante de um detetive chamado Ramos. Era um homem baixo, tranquilo, com os óculos de leitura apoiados no alto da cabeça. Depois de 5 semanas segurando aquela informação, finalmente registrei a ocorrência. Roubo de identidade. Conta aberta de forma fraudulenta. $12.400. No formulário havia uma linha perguntando quem era o responsável, caso fosse conhecido. Eu não escrevi em desconhecido. Escrevi o nome completo do meu irmão, em letras de forma. Fiz como faço quando preencho relatórios militares. Letras grandes e firmes ajudam a mão a não tremer. Entreguei ao detetive o histórico completo das compras, meus documentos de missão mostrando que eu estava na Polônia durante os 10 meses em que aquela conta foi aberta e usada, e também o acordo que Wade havia assinado na minha cozinha. Na minha mesa. Assumindo a dívida com a própria letra. Ramos leu o documento 2 vezes. Depois levantou os olhos por cima dos óculos. Ele assinou isso? Assinou. Ele fez uma pausa.
Coronel, neste escritório, chamamos isso de uma admissão. Quando saí da delegacia, eu ainda estava no estacionamento quando tia Carol me ligou. Ela nem disse bom dia. Judite me contou o que você fez. Registro policial, Lorraine? Família não chama a polícia contra a própria família. Olhei para um passarinho pulando sobre o capô da minha SUV. Aquela SUV? Então respondi, Carol, minha mãe chamou a polícia contra mim primeiro por causa de um carro que é meu. Você estava presente no jantar. Pergunte a Emma sobre o resto. Do outro lado da linha, ficou um silêncio longo. Um silêncio que parecia estar fazendo contas. Então Carol disse, se você levar isso adiante, vai perder todo mundo. Cada pessoa dessa família vai se afastar de você, Lorraine. Todos nós. Pela segunda vez em 2 dias, minha resposta saiu calma, sem pressa, como se tivesse ficado em posição de sentido durante toda a minha vida apenas esperando a ordem certa. Então façam isso. Naquela tarde, sentada em uma mesa no canto do saguão do motel, eu encerrei uma linha de apoio que existia havia 17 anos. Fiz isso do mesmo jeito que sempre conduzi meu trabalho, item por item, seguindo uma lista e sem deixar nada para trás. As contas de água, luz e outros serviços da casa em Beaver Creek estavam no meu nome. Pedi que fossem encerradas e avisei que os moradores teriam 30 dias para colocar tudo no próprio nome. O plano de celular com 4 linhas que eu mantinha desde 2016 também mudou. Fiquei apenas com uma linha, a minha. Havia ainda um cartão de crédito vinculado ao meu nome, com um cartão adicional que minha mãe usava para o que ela chamava de pequenas despesas. A última dessas pequenas despesas tinha sido um conjunto de móveis para a varanda. Cancelei o cartão, quitei o saldo e encerrei tudo. Depois veio o dinheiro mensal da gasolina de Wade. Era uma transferência tão antiga que praticamente já tinha direito à aposentadoria. Cancelei com 2 toques. E preciso admitir, achei que aqueles 2 toques seriam emocionantes. Mas não foram. Pareceu mais como cortar uma unha. 17 anos desapareceram em uma tarde e meu celular nem sequer esquentou. A única coisa que não mexi foi a hipoteca. Muita gente esperaria que essa fosse a primeira coisa que eu cortaria, mas seria a decisão mais idiota possível. A casa era minha. A escritura estava no meu nome. Meu crédito estava ligado àquele imóvel. Você não destrói a própria ponte só porque algumas pessoas estão paradas em cima dela. Continuei pagando a casa exatamente como antes. O que acabou foi tudo aquilo que fazia a vida deles naquela casa parecer gratuita. Na quarta-feira, Emma me contou que Wade havia saído da cadeia depois de pagar fiança e estava dizendo para qualquer pessoa disposta a ouvir que a própria irmã tinha enlouquecido por causa de um simples mal-entendido. Minha mãe também havia começado uma verdadeira campanha telefônica entre parentes e pessoas da igreja. Na versão dela, eu era uma mulher fria, condecorada e distante, que estava castigando uma viúva simplesmente porque ela amava o próprio filho. Eu não respondi a ninguém. Ainda havia um último envelope que precisava ser enviado. E aquele iria por correio registrado. Na terça-feira de manhã, assinei 2 cópias de um aviso formal de 30 dias para desocupação. Uma era destinada à minha mãe e a outra a Wade, ambos moradores da casa na Cardinal Court, em Beaver Creek, Ohio. Proprietária registrada, Lorraine A. Mercer. Minha advogada, Gail Foster, especialista em imóveis na região de Dayton, tinha um aperto de mão tão firme quanto uma porta se fechando. Ela explicou tudo sem hesitar. Eles são ocupantes sem contrato. Não existe aluguel formal nem histórico de pagamentos. Um aviso escrito de 30 dias é o caminho mais simples. Se eles se recusarem a sair, entramos com uma ação de despejo. O caso vai para um juiz e isso pode levar mais algumas semanas. Em Ohio, ninguém é colocado na rua de um dia para o outro. E você também não vai fazer isso. Ótimo, respondi. Esperei 17 anos. Posso esperar mais 60 dias e fazer tudo dentro da lei? Ela ficou me olhando por alguns segundos. A maioria das pessoas que chega aqui querendo tirar alguém de casa está furiosa. Raiva custa caro, respondi. E eu já paguei caro demais. Os comprovantes verdes do correio registrado voltaram alguns dias depois, com 2 assinaturas que eu reconheceria em qualquer lugar. Eu conhecia aquelas letras desde criança.
E então o telefone realmente começou a tocar. Primos com quem eu não falava desde o funeral do meu pai. Um diácono da igreja da minha mãe, falando com cuidado, tentando me convencer a conversar. Até um número desconhecido que acabou sendo um antigo companheiro de bebida de Wade, oferecendo-se para mediar a situação em nome dele enquanto comia asas de frango. Aquela família inteira parecia ter descoberto meu número ao mesmo tempo. Na versão da minha mãe, que se espalhou pela família como fogo em campo seco, eu tinha abandonado uma viúva indefesa, usado a polícia contra ela e ainda tomado a própria casa dela. Repare na construção dessa história, a casa dela. 12 anos de depósito saindo diretamente da minha conta, e a narrativa conseguiu engolir a escritura inteira. Eu não corrigi ninguém. E quero que você entenda o motivo. Você não consegue vencer uma guerra de versões contra a mulher que ensinou você a falar. Eu tinha documentos. Ela tinha narrativa. E, no fim, apenas uma dessas duas coisas tem valor diante de um juiz, que era o único lugar onde eu pretendia resolver aquilo. Se você já viu uma família escolher uma mentira confortável em vez de aceitar a verdade registrada no papel, conte nos comentários quanto tempo levou para eles perceberem a realidade. E se você está chegando agora, aproveite para se inscrever, porque o que aconteceu depois ninguém naquela família estava preparado para ver. Naquele domingo, Carol reuniu toda a família na sala de jantar dela. Inclusive eu. Mas, antes daquele encontro, no meio da semana, recebi uma ligação do detetive Ramos. A voz dele tinha aquele tom cuidadoso e neutro de quem está repetindo uma história absurda que veio de outra pessoa. Seu irmão apareceu aqui acompanhado do defensor público. A versão dele é que você autorizou o uso do cartão, que na família vocês sempre compartilham dinheiro e que isso tudo é apenas uma discussão financeira que você resolveu transformar em caso de polícia por causa da briga no Dia das Mães. Eu estava no estacionamento do motel e ri uma única vez. Não havia humor nenhum naquele riso. É claro. Era a mesma velha regra da família sendo repetida diante de um detetive: tudo aqui é da família. A gente não divide as coisas por causa de papel. Detetive, respondi, a conta foi aberta em agosto do ano passado. De agosto até fevereiro, eu estava em uma missão da OTAN na Polônia. Já enviei minhas ordens de missão. A primeira compra foi um jogo de pneus para caminhão em Dayton, numa terça-feira à tarde, quando eu estava em um pátio militar perto de Poznan. Também existem 4 cobranças em cassinos de Indiana, todas em datas que consigo cruzar com meus registros de serviço. E, em abril, meu irmão assinou uma declaração assumindo a dívida. O senhor já tem esse documento. Ele fez isso antes mesmo de saber que seria chamado de suspeito. Ramos ficou em silêncio por alguns segundos. Pela voz dele, tive a impressão de que estava sorrindo. Eu gosto de uma pessoa que já chega com o próprio arquivo, coronel. E, para ser sincero, a versão dele começou a desmoronar nos primeiros 10 minutos. O Ministério Público não está com pressa, mas o caso está avançando. Então ele acrescentou uma frase que me deu uma ideia de como aquilo poderia terminar. O advogado dele perguntou sobre restituição. Fiquei em silêncio. Ramos continuou: pela minha experiência, quando um advogado começa a perguntar sobre restituição, normalmente é porque uma negociação de acordo está sendo considerada. Desliguei e fiquei parada no estacionamento, sentindo o vento frio daquela primavera. Ainda não sabia exatamente o que estava sentindo. Depois de 18 anos de serviço, aquela era a primeira vez que toda a papelada que eu havia acumulado no exército parecia estar sendo usada a meu favor em uma guerra dentro da minha própria família. Minhas ordens de missão, de todas as coisas. O documento que provava que eu não estava naquele país quando o cartão foi usado. Pela primeira vez, a história de toda a minha vida adulta estava servindo para provar a verdade que minha família tentava esconder. Naquele domingo, 9 pessoas estavam sentadas à mesa de jantar da tia Carol. Minha mãe não estava entre elas. E isso me fez entender o verdadeiro objetivo daquela reunião antes mesmo de alguém abrir a boca. Aquilo não era um encontro de família. Era uma equipe de negociação. E Judith estava agindo como se fosse o governo no exílio. Carol tinha preparado um bolo para o café. Havia blocos de anotações sobre a mesa. Meu primo Dali pigarreou e começou a apresentar o acordo que a família tinha elaborado em segredo. E vou repetir exatamente como foi, porque, se eu contasse de outra forma, você provavelmente acharia que estou exagerando.
Primeiro, eu retiraria minha denúncia à polícia em nome da união da família. Segundo, o aviso de despejo seria cancelado, e minha mãe e Wade continuariam morando na casa enquanto eu continuaria pagando tudo, como sempre. Terceiro, Wade me devolveria o dinheiro quando pudesse, assim que conseguisse um emprego. Quarto, Dali teve até a decência de olhar para o próprio bolo antes de dizer isso. Minha mãe me perdoaria pelo que aconteceu no Dia das Mães e aceitaria minha volta para a família. Eu seria perdoada. Ao redor da mesa, todos balançaram a cabeça como se aquilo fosse uma proposta perfeitamente justa. Carol estendeu a mão e apertou meu pulso. Você sempre foi a forte da família, querida. É você quem mantém tudo funcionando. É para isso que serve a família. E lá estava novamente o velho lema da nossa família, oferecido com carinho justamente pela última pessoa que eu ainda considerava estar do meu lado. Coloquei a mão dentro do bolso do casaco e tirei minha carteira. Na mesma hora, vi todos relaxarem. 9 pessoas afrouxaram a postura ao mesmo tempo, porque, durante anos, o simples fato de eu abrir a carteira significava que o problema estava prestes a ser resolvido. Deixei o polegar tocar a ficha que estava atrás do meu documento militar. $217 mil, escritos a lápis. Não tirei a ficha. Fechei a carteira e me levantei. Não. Foi só isso. Obrigada pelo bolo, Carol. 9 pessoas me observaram sair. Meu celular já estava vibrando no bolso. Era Emma. 3 chamadas perdidas. Ela estava na casa ajudando minha avó a começar a empacotar as coisas. Porque, independentemente de qualquer outra coisa, as caixas já tinham começado a aparecer. Foi no armário do corredor, escondida embaixo dos papéis de embrulho de Natal, que Emma encontrou uma caixa de sapatos. Ela fez uma chamada de vídeo para mim do estacionamento. A caixa estava aberta sobre o capô do carro. Dentro havia centenas de comprovantes de ordens de pagamento, organizados por década e presos com elásticos. Eram pagamentos de $50, feitos todos os meses, sempre destinados à minha avó, mãe da minha mãe. E havia registros de mais de 30 anos. Os mais recentes eram de anos em que eu sabia, com certeza, que minha mãe precisava escolher qual conta de casa iria atrasar. Mais tarde, naquela mesma noite, tia Carol, já bem mais quieta depois da reunião, me contou algo que eu nunca soube. Minha avó costumava pegar o salário inteiro da minha mãe. Guardava os cheques sem sequer descontá-los até minha mãe completar 30 anos, se casar e sair de casa. Ela chamava aquilo de dinheiro da casa. Chamava de obrigação de filha. E eram $50 por mês até o dia em que minha avó morreu. Judite nunca deixou de pagar, Carol disse. Depois fez uma pausa. Querida, sua mãe aprendeu a entender amor da única maneira que ensinaram a ela. Naquela noite, voltei para o motel com o peito pesado, como se carregasse areia molhada. Sentei na cama, peguei o celular e comecei a escrever uma mensagem longa para minha mãe. Eu posso resolver isso. Amanhã cedo vou ligar para o detetive Ramos. Vou cancelar o aviso. Vou desfazer tudo. Podemos simplesmente tentar ser uma família. Fiquei olhando para a mensagem por alguns segundos antes de enviá-la. Porque, pela primeira vez, eu não sabia se estava tentando salvar minha família ou apenas repetindo o mesmo ciclo mais uma vez. Meu polegar ficou parado sobre a tela. E quero ser sincera com você, ficou ali por muito tempo. A mulher que tinha se ajoelhado naquela cozinha um dia também tinha sido uma menina que entregava à própria mãe um envelope com o salário do mês inteiro dentro. Então meu celular vibrou na minha mão. Era Emma. Fica esperta. A vovó acabou de contar para as mulheres da igreja que você vai desistir até o dia 4 de julho. Ela disse, literalmente, a Lorraine sempre acaba cedendo. Ela está contando isso para todo mundo. Nem está preocupada. Li aquela mensagem 2 vezes. Depois apaguei o que estava escrevendo, letra por letra, e apaguei a luz. Eu sentia pena da minha mãe. Isso era real. Mas o padrão também era. Minha mãe tinha sido apenas mais um elo de uma corrente. E eu tinha decidido que não seria o próximo. A reação da minha família chegou numa quinta-feira, dentro de um envelope pesado e extremamente formal.
papel caro, cabeçalho em relevo e as palavras em escritório de advocacia impressas de um jeito que parecia feito para aumentar a pressão de qualquer pessoa que recebesse aquilo. A carta dizia que minha mãe alegava ter direitos de propriedade sobre a casa em Beaver Creek. Também mencionava deslocamento indevido de uma pessoa idosa e exigia $40.000 como reembolso por supostas melhorias feitas no imóvel. No final, sugeria que eu retirasse o aviso de desocupação para evitar uma longa disputa judicial. Levei o documento para Gail Foster. Ela leu tudo em cerca de 90 segundos, colocou a carta sobre a mesa e a alinhou com um único dedo. Isso não é uma estratégia jurídica, disse ela. É esperança impressa em papel timbrado. Ela já tinha pesquisado o escritório. Descobriu que o responsável era um paralegal. E, para minha surpresa, era marido do meu primo Dali. Pelo jeito, alguém estava usando fontes e papel timbrado acima do próprio nível profissional. Não havia contrato de aluguel. Não havia acordo de propriedade. Havia uma escritura com um único nome, o meu. Também havia 12 anos de impostos do imóvel pagos a partir de Kentucky e uma montanha de registros do condado apontando todos na mesma direção. Mas, Gail acrescentou, levantando um dedo, se sua mãe decidir resistir depois dos 30 dias, vamos precisar seguir o caminho completo. Entramos com a ação de despejo, marcamos uma audiência, apresentamos tudo ao juiz e talvez isso leve mais 8 semanas. Os documentos estão do seu lado. O problema é que o calendário não está. Respondi exatamente como havia respondido desde o começo. Então vamos fazer tudo conforme a lei? Página por página. Naquele fim de semana, de volta ao motel pela enésima vez, tirei a ficha da carteira e colei no espelho do banheiro. E vou explicar por quê. Aquela carta tinha despertado uma parte frágil dentro de mim. A mesma garota que passava a vida pagando para manter os problemas em silêncio. A ficha era o antídoto. $217.000 de silêncio comprado. E, mesmo assim, os problemas nunca tinham parado de aumentar. Na segunda-feira, Gail me ligou antes mesmo de eu terminar meu primeiro café. Bom, ela disse. O condado publicou o processo criminal online. E parece que alguém da sua família finalmente resolveu ler. Essa é a diferença da verdade na era dos sites públicos dos condados. Você não precisa dizer nada. O processo Estado contra Wade Mercer apareceu no sistema público. Roubo de identidade, além do caso de direção sob efeito de álcool que havia sido reaberto. E, em menos de um dia, algum primo sem sono também encontrou o sistema de consulta de imóveis do condado. Lá estava a casa de Beaver Creek. No meu nome. Data da compra, 2014. Os impostos enviados para Kentucky. 12 anos de registros. Todos pagos. As capturas de tela começaram a circular mais rápido do que qualquer sermão de domingo. E, pela primeira vez, minha família não precisava ouvir a minha versão. Os próprios documentos estavam contando a história. O grupo da família, que vinha praticamente ignorando minhas mensagens desde aquela reunião, aparentemente explodiu. Digo aparentemente porque eu nem fazia parte dele. Você aprende muito sobre o seu lugar em uma família quando percebe de quais grupos de conversa nunca foi incluída. Emma me mandou os principais trechos, com os dedos voando pelo celular. Metade da família mudou de lado de uma hora para outra. Como ninguém contou que a Lorraine era dona da casa. A outra metade, porém, ficou ainda mais resistente. Porque, para algumas pessoas, quando um documento contradiz a história que elas preferem acreditar, o problema não é a história. É o documento. 2 primos me ligaram querendo ouvir minha versão. Deixei as 2 chamadas caírem na caixa postal e respondi apenas com uma mensagem para cada um. O registro do condado já explica tudo. Eu só acrescentaria sentimentos. A reação da minha mãe aos documentos foi quase inacreditável. Ela contou às mulheres da igreja que a escritura era apenas uma espécie de acordo tributário. Aos 67 anos, ela improvisava uma explicação financeira no meio das conversas da igreja como se estivesse defendendo uma política econômica. Enquanto isso, a casa começou a seguir silenciosamente o calendário. Emma me contou que agora havia caixas de verdade espalhadas pelos cômodos, todas identificadas com a letra cursiva da minha mãe, aquela escrita organizada que ela usava nos materiais da escola dominical.
Wade, solto sob fiança e aparentemente lembrando que juízes também sabem consultar processos públicos, conseguiu uma caminhonete e um trailer emprestados de um dos homens que antes tentava mediar a nossa situação. Faltavam 11 dias para o fim do aviso. Então, numa terça-feira à noite, meu celular acendeu com um nome que eu havia alterado nos contatos meses antes, às 2 da manhã, dentro daquele motel. Judite. O telefone tocou 4 vezes e caiu na caixa postal. Fiquei olhando para aquele pequeno ponto vermelho durante um bom tempo antes de finalmente apertar o play. A mensagem tinha apenas 11 segundos. E, de alguma forma, doeu mais do que tudo o que aconteceu naquela mesa no Dia das Mães. A voz dela estava baixa, quase sem nenhuma defesa. Era um tom que eu não ouvia desde antes da morte do meu pai. Lori, é sua mãe. Venha jantar domingo. Só nós duas. Eu vou fazer seu assado. Por favor, venha. Sem cobrança. Sem advogado. Sem ameaça. Sem discurso religioso. Lori. Ninguém me chamava assim desde meu pai. Minha mãe sempre usava meu nome completo, Lorraine. Ela pronunciava meu nome inteiro como se fosse uma sentença. Ouvi aquela mensagem 4 vezes. Depois liguei para Denise Park, minha antiga primeira sargento dos tempos de Kandahar. Ela já estava aposentada e morava em Clarksville. Era o mais próximo que eu tinha de uma irmã que a vida realmente tinha colocado ao meu lado. Denise ouviu a mensagem 2 vezes. Então fez a única pergunta que realmente importava, justamente aquela que eu vinha evitando diante do espelho daquele motel havia semanas. Tudo bem, senhora. Antes de você ir, me diga uma coisa, o que você quer que seja verdade quando sair daquela casa? Abri a boca, mas nenhuma resposta saiu. Porque a resposta verdadeira era infantil. Eu queria que aquele assado significasse que minha mãe me amava. Queria acreditar que os últimos 17 anos tinham sido apenas um grande mal-entendido. Eu queria minha mãe de volta. E ainda não estava pronta para dizer isso em voz alta. Nem para mim mesma. Eu vou tomar notas e depois te passo o relatório, respondi. Denise já tinha me visto fazer piada para atravessar situações muito piores. Ela soltou um suspiro, e naquele silêncio nós duas entendemos exatamente o que estava acontecendo. Na tarde de domingo, passei minha roupa civil como se estivesse preparando um uniforme para inspeção. Isso, por si só, já dizia muito sobre como eu estava me sentindo. Conferi minha carteira. Documento militar, presente. Ficha com os $217.000, presente. 2 pequenas coisas, cada uma carregando um significado diferente. Uma representava quem eu era. A outra, tudo que aquela família tinha me custado. Então fui até a Cardinal Court, estacionei minha SUV em frente à casa que era minha, enquanto minha mãe cozinhava memórias da minha infância numa cozinha que eu mesma havia pago. Subi os degraus entendendo uma coisa com clareza: qualquer coisa que fosse servida naquela noite seria o jantar mais caro da minha vida. A mesa estava preparada para 2 pessoas, sobre a toalha bordada que só aparecia em datas especiais. A casa inteira cheirava a 1994. Carne assada com cenouras macias e adocicadas, exatamente do jeito que eu pedia em todos os meus aniversários, até parar de comemorar ali. As caixas estavam empilhadas no corredor, todas fechadas e etiquetadas. Nós duas fingimos não perceber. Minha mãe tinha arrumado o cabelo. Serviu meu prato primeiro e depois se sentou. Judith Mercer, 67 anos, entrelaçou as mãos sobre a mesa e me encarou. Então fez aquilo que, em algum lugar dentro de mim, eu esperava havia 40 anos. Eu disse uma coisa horrível para você no Dia das Mães, ela começou. Uma coisa cruel. E tenho ouvido aquelas palavras todas as noites desde então. Ela respirou fundo. Você era apenas uma menina quando perdeu seu pai. E acabou assumindo o papel de adulto da família. Eu deixei isso acontecer. Depois, passei a cobrar de você por ter feito exatamente aquilo que eu permiti. Fui dura com você durante toda a sua vida, Lori. Ela baixou os olhos por um instante. Mas quero que saiba que tive orgulho de você todos os dias. De cada promoção. Eu recortava as notícias da base e guardava.
Só nunca soube como dizer isso olhando nos seus olhos, porque ninguém jamais disse isso para mim. Fiquei ali, com o garfo parado e os olhos ardendo. 40 anos de idade. 18 anos de farda. 4 missões no exterior. E eu estava desmoronando por causa de algumas cenouras. Finalmente, aquelas eram as palavras que eu sempre quis ouvir. Exatamente as palavras que pareciam preencher um espaço que existia dentro de mim havia décadas. Então minha mãe colocou a mão ao lado da cadeira, pegou o envelope pardo e o deslizou pela toalha até parar encostado no meu prato, como quem entrega uma conta no fim de um jantar agradável. Dentro havia uma cópia da minha declaração à polícia. Wade provavelmente tinha conseguido o documento através do advogado. Na frente, minha mãe havia anotado o telefone do detetive Ramos com aquela mesma letra organizada que ela usava nos materiais da igreja. Ligue para ele amanhã cedo, ela disse com uma calma quase assustadora. Diga que tudo não passou de um mal-entendido familiar. Ela fez uma pausa. E rasgue aquela carta sobre a casa. Se você fizer isso, eu volto a ser sua mãe, Lori. Podemos recuperar tudo. Tudo. Foi aí que eu percebi o preço escondido onde deveria estar o amor. Quero dizer que respondi na mesma hora com alguma frase perfeita, daquelas que parecem feitas para uma cena de filme. Não respondi. Fiquei olhando para o envelope encostado no meu prato. Então coloquei a mão dentro do casaco, tirei minha carteira e puxei, de trás do meu documento militar, a ficha que eu carregava comigo. 217 mil dólares. Escrito a lápis, com a minha própria letra. Durante muito tempo, imaginei que aquele seria o momento em que colocaria aquele número sobre a mesa e faria minha mãe encarar o preço de tudo. Só que, naquele instante, percebi que talvez eu tivesse entendido tudo errado. Aquela ficha não era uma cobrança. Era prova de quanto tempo eu passei tentando comprar um lugar que deveria ter sido meu desde o começo. Ela queria que eu colocasse sobre a mesa exatamente o mesmo número que eu havia calculado às 2 da manhã, sentada naquela cama de motel. Meu polegar estava sobre a ficha quando entendi, de repente em silêncio, porque eu nunca faria aquilo. Se eu mostrasse os 217 mil dólares, estaríamos repetindo o mesmo jogo de sempre, transformar amor em preço e depois negociar o valor. Ela tinha acabado de estabelecer quanto custava ser minha mãe. E, naquele jogo, parecia que os meus 217 mil dólares seriam a moeda de troca. A única maneira de sair daquela negociação era parar de negociar. Guardei a ficha atrás do meu documento militar, entrelacei as mãos sobre a mesa e disse não à minha mãe com a mesma voz calma que usei na frente da polícia. Era a única voz que ainda me passava segurança. Eu não vou ligar para o detetive, mãe. O que assinei é verdade. E a verdade não é um objeto de família que você guarda no armário quando chegam visitas. A casa vai seguir exatamente o que está escrito no aviso. Fiz uma pausa. E, mãe, no Dia das Mães, você disse que desejava nunca ter sido minha mãe. Você disse que preferia que eu nunca tivesse sido sua filha. Ela recuou um pouco, como se as palavras tivessem acertado em cheio. Mesmo assim, continuei, sem levantar a voz. Passei 17 anos tentando conquistar esse lugar na sua vida. Hoje eu parei. E não, você não fracassou em ser minha mãe. Esse teste nunca deveria ter existido. Por alguns segundos, ela pareceu pequena e cansada. Eu quase estendi a mão para ela. Então aquela expressão desapareceu. A mesma mulher do Dia das Mães voltou. Ela se levantou tão rápido que a cadeira arranhou o chão. Se você sair por aquela porta, disse, tremendo enquanto a voz aumentava, você morreu para esta família. Está me ouvindo? Para nós, você está morta. Eu também me levantei. Empurrei minha cadeira de volta para o lugar, alinhada com a mesa. Então está bem, respondi. Dessa vez, foi quase um sussurro. E foi o som mais libertador que já saiu da minha boca. Passei pelas caixas fechadas, pelo cheiro da minha própria infância e desci os degraus da varanda que eu mesma havia pago para reconstruir. Entrei na SUV, o carro que tinha dado início a toda aquela confusão, e fui embora. Cheguei ao fim da Cardinal Court, parei no sinal e fiquei ali. Preciso explicar o que eu estava esperando, porque talvez essa seja a parte mais verdadeira de toda a história. Durante 17 anos, sempre que eu saía daquela casa, meu celular tocava dentro de uma hora. Sempre.
Era uma conta esquecida, uma nova emergência ou algum problema inesperado vindo disfarçado de pedido urgente. Minha mãe sempre entrava em contato depois que eu ia embora quando precisava de alguma coisa. Mas naquela noite, eu fiquei parada sob a luz do poste, ouvindo o motor da SUV funcionando. E o celular permaneceu completamente escuro. 1 minuto. 5. 10. Foi então que aquela tela apagada me mostrou uma verdade que eu vinha evitando havia quase 2 décadas. Minha mãe só estendia a mão quando havia alguma coisa para cobrar. E, naquele momento, ela não precisava mais de nada de mim. Por isso, não havia mais motivo para ligar. Foi ali, naquela esquina vazia de Beaver Creek, Ohio, que eu finalmente chorei de verdade. Apoiei a testa no volante e deixei tudo sair. E quero ser muito clara sobre por quem eu estava chorando. Não era pela mulher que estava naquela cozinha. Era pela mãe que eu tinha criado dentro da minha própria cabeça. A mãe para quem eu comprava presentes, dirigia 5 horas, enviava dinheiro e tentava agradar durante toda a minha vida adulta. Eu não estava perdendo minha mãe naquela noite. Eu estava me despedindo da mãe que eu passei anos tentando encontrar. Aquela mulher nunca existiu naquele endereço. E sentir luto por alguém que só existia na nossa imaginação ainda é sentir luto. Ninguém prepara você para isso. Depois, assoei o nariz como uma boa soldado e liguei para Denise. Acabou, eu disse. O que você precisa, senhora? Ela perguntou na mesma hora. Sem perguntas. Sem julgamento. E, pela primeira vez na minha vida adulta, respondi com sinceridade, quase como uma criança. De um sofá, falei. E de um jantar de domingo que não venha com nenhuma conta depois. Então venha para o sul, ela respondeu. Esse assado da sua mãe nunca foi tudo isso mesmo. Os 30 dias seguintes seguiram o ritmo que qualquer processo burocrático costuma ter, devagar no começo e, de repente, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Em julho, Wade aceitou um acordo judicial, exatamente como o detetive Ramos havia previsto. O caso de roubo de identidade terminou com condenação pelo primeiro crime grave, restituição integral e liberdade supervisionada. Ele teria que pagar $200 por mês até que os $12.400 fossem totalmente devolvidos. O processo por dirigir embriagado também foi resolvido. A carteira ficou com restrições, vieram multas parceladas e ele não precisou ir para a prisão. E, para surpresa de quem passou meses me chamando de vingativa, eu fiquei aliviada. Eu nunca quis ver meu irmão atrás das grades. Eu só queria meu nome de volta. E agora um juiz tinha determinado que ele devolvesse o dinheiro, mês após mês. O primeiro pagamento chegou em agosto. Preso ao cheque havia um pequeno bilhete adesivo. Sem assinatura. Sem cumprimento. Apenas uma frase curta, escrita com a letra torta de Wade. Não achei que você fosse realmente fazer isso. Depositei o cheque e guardei o bilhete. Ele continua na gaveta da minha mesa em Fort Campbell até hoje. Para mim, aquele pedaço de papel resume boa parte da minha infância. A família inteira funcionava baseada naquela mesma crença. Lorraine sempre acaba cedendo. O dia da mudança chegou na última semana de junho. E sabe o que eu fiz? Nada. Fiquei 5 horas ao sul, no quartel, de propósito. Existem vitórias que você não precisa assistir de perto. Eu sabia que ficar no gramado vendo minha mãe carregar caixas poderia alimentar uma parte de mim que eu tinha decidido deixar morrer. Emma me enviou uma foto naquela noite. A sala estava vazia. A luz do fim da tarde atravessava o chão descoberto exatamente do jeito que eu lembrava desde 2014. Depois veio uma mensagem. Terminou. Vovó está na casa da tia Carol. Meu pai alugou um quarto perto do depósito. E conseguiu um emprego de verdade. Logo depois, ela acrescentou. Ah, tia Rainey, encontrei o álbum de fotos que você fez na pilha de doações. Agora ele está no meu dormitório. Ninguém ficou sem teto. Ninguém precisou ser salvo. Pela primeira vez na história da família Mercer, cada pessoa estava simplesmente carregando aquilo que realmente era sua responsabilidade. Ainda faltava uma última página naquela história. Uma semana depois, apareceu uma placa de Anvende-se no gramado que eu havia pago para manter por 12 anos.
A casa foi vendida em 6 semanas para um casal jovem, os 2 professores, com uma criança pequena que correu pelo corredor vazio durante a visita como se aquele lugar fosse um parque. Por algum motivo, aquela cena me deu a sensação de que a casa finalmente tinha soltado o ar que segurava havia anos. No início de setembro, fui ao fechamento da venda. Sentei diante de uma mesa comprida, cercada de documentos, e assinei meu nome pela última vez em qualquer papel relacionado àquela casa em Beaver Creek, Ohio. Quando terminei, percebi uma coisa. Minha mão estava firme. E, pela primeira vez em muito tempo, meu peito estava em paz. Todas as outras vezes em que assinei algum documento por causa da minha família, eu estava comprando silêncio. Assine aqui para acabar com a discussão da caldeira. Assine aqui para sua mãe não chorar no Natal. Assine aqui, coronel, e compre mais 3 meses de tolerância. Dessa vez, aquela assinatura comprou algo completamente diferente. O dinheiro da venda caiu na conta, a hipoteca restante foi quitada e ainda sobrou uma quantia maior do que qualquer valor que minha família teria coragem de discutir em uma única mesa sem a presença de um advogado. E sabe o que fiz com uma parte desse dinheiro? Espero que, onde quer que esteja, meu pai tenha sentido orgulho. Comprei uma cabana para mim. 2 quartos, uma lareira de pedra e uma varanda meio torta de frente para um lago, a cerca de 40 minutos de Fort Campbell. Era pequeno o suficiente para eu limpar tudo em 1 hora. E, pela primeira vez, cada detalhe daquela casa era realmente meu. O corretor perguntou se minha família costumaria me visitar. Os que fazem bem, respondi. Deixei que ele interpretasse como quisesse. Lembro de estar no balcão de uma loja de materiais de construção quando um rapaz cortou a chave da minha nova casa. Era de latão brilhante, com os dentes recém-formados. Fiquei olhando para aquela chave e pensei. Passei 12 anos pagando abrigo para pessoas que nunca sequer arrumaram uma cama para mim. E essa chave simples e barata é a primeira que alguém fez sob minha ordem, para uma porta que é só minha. Coloquei a chave no chaveiro ao lado da chave da SUV. Pela primeira vez, todas as chaves daquele chaveiro pertenciam a mim. Você passa a vida levando recursos para outras pessoas, garantindo que elas tenham tudo de que precisam. E então, numa terça-feira qualquer, percebe que também precisa abastecer a própria vida. 6 meses depois, em um domingo frio e ensolarado, Denise e o marido foram até a cabana para jantar. Depois da refeição, os 2 praticamente me expulsaram da cozinha e lavaram a louça enquanto eu ficava sentada diante da lareira, como se fosse uma convidada de honra. E preciso confessar, foi muito difícil ficar ali sem fazer nada. Já atravessei situações muito mais perigosas sem sentir metade do desconforto que senti simplesmente permanecendo naquela cadeira enquanto alguém cuidava de mim. Mas eu fiquei. Porque esse era o meu novo exercício. Aprender a aceitar ajuda. Foi a escola mais difícil em que já estive. Não tinha diploma. Só aulas todos os dias. Enquanto isso, o mundo que eu havia deixado para trás continuava funcionando sem o meu dinheiro. Minha mãe estava morando com tia Carol. Estava saudável, sem nenhuma dívida comigo e, pelo que eu sabia, continuava sendo a principal personagem da própria versão dos acontecimentos. As mulheres da igreja ainda recebiam a versão completa da história. Em dezembro, recebi um cartão de aniversário. Era o primeiro contato dela desde o jantar do assado. Na frente havia violetas. Dentro, naquela letra organizada de escola dominical, ela escreveu que esperava que eu estivesse bem. Depois veio o pós-escrito, chegando tão previsivelmente quanto o inverno. Ela tinha ouvido que a casa havia sido vendida por um bom preço. Disse que Wade estava passando por uma fase difícil. E, segundo ela, eu certamente poderia dar um jeito de ajudá-lo. Li 2 vezes. Fiquei esperando sentir raiva. Mas não senti nada. E talvez essa seja a parte mais importante de toda essa história. Não era mais uma surpresa. Era apenas minha mãe sendo exatamente quem sempre foi. Um elo de uma corrente que eu finalmente havia decidido não carregar. Joguei o cartão na reciclagem com cuidado, quase como quem encerra um ciclo e guarda uma bandeira pela última vez. Emma passou a me ligar toda semana. Falava das notas, das provas, dos trabalhos da faculdade, das confusões com a colega de quarto e até de um garoto chamado Theo, que nós 2 fingíamos não levar a sério. Certa vez, perto do fim de uma ligação,
ela me perguntou. Por que você sempre atende quando eu ligo, tia Rainey? Eu sorri e devolvi ao velho lema da família o significado que ele deveria ter tido desde o começo. É para isso que família serve. No último dia das mães, não peguei a estrada por 5 horas para visitar ninguém. Acordei com o sol, preparei café e plantei lilazes ao lado da varanda da minha cabana. Eram da mesma variedade que minha mãe cultivava quando eu era criança. As mesmas flores que, um ano antes, ficaram esquecidas dentro de um papel sobre o balcão enquanto ela dizia que desejava nunca ter sido minha mãe. Descobri que você pode pegar algo que foi deixado sobre uma mesa e dar a ele uma nova vida na sua própria terra. Emma apareceu mais tarde trazendo um assado feito na panela elétrica do apartamento. Versão universitária, tia Rainey. Não espere muito. Estava salgado demais. As cenouras ainda estavam meio cruas. E foi o melhor assado que já comi. Porque daquela vez não havia envelope escondido por baixo do prato. Comemos na varanda enquanto o lago permanecia tranquilo diante de nós. Meu celular ficou virado para cima no corrimão durante toda a tarde. E não tocou. Só que, pela primeira vez, isso não significava abandono. As pessoas que realmente queriam estar comigo agora apareciam nos dias em que eu não tinha nenhuma obrigação para cumprir. Em algum lugar de Dayton, existe uma mulher contando a própria versão dessa história. Depois de tudo, decidi deixar que ela ficasse com ela. Eu fiquei com o que realmente importava. Meu nome. Minha chave. Meus domingos. E uma jovem de 20 anos que aprendeu que atender o telefone pode ser exatamente o que significa ser família. Porque, na família que estamos construindo, é isso que vai significar daqui para frente. Hoje eu sei uma coisa que não entendia no ano passado. Se você precisa continuar pagando para alguém permanecer ao seu lado, aquilo não é amor. É pedágio. E talvez uma das atitudes mais corajosas de um coração que sempre deu demais seja simplesmente fechar a estrada e descobrir quem ainda vai caminhar na sua direção. Essa é a minha história. Um dia das mães. Uma mensagem dizendo pode chamar. 3 viaturas. E uma chave de latão que, finalmente, foi feita para minha própria porta. Se você passou tanto tempo sendo a pessoa que resolve tudo para os outros que eles acabaram esquecendo quem você é, talvez este seja o seu sinal. Fechar a estrada não é crueldade. Às vezes, é apenas honestidade. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje, conte nos comentários o que você viveu e se inscreva para acompanhar a próxima história.